Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023, que acabou de sair aí do TEGAR11, no último dia útil desse mês de abril. Saiu o relatório, enfim, aí do TEGAR11, relatório muito completo, muito interativo. Acompanhe com a gente aí para você ver aí o melhor, posso dizer que é o melhor relatório mais completo que tem aqui entre os fundos imobiliários que a gente acompanha. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF, Infra, o principal assunto no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa o seu like e eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, também nosso link do nosso grupo do Telegram, mas na verdade o Telegram aí, nesse momento, está fora, né? Foi proibido aí no Brasil, então, mas aguarde aí o link, né? E se inscreva quando puder. Vamos lá, então. Esse é o TEGAR11, relatório de março. Então a gente vai ver aqui, conhecer esse fundo. Na essência é um fundo de desenvolvimento, né? Um fundo híbrido, mas na sua essência ele é um fundo mais voltado para o desenvolvimento. A gente vai ver aqui algumas características dele, né? Fundo que tem mais de 13 milhões e 700 mil cotas emitidas para duração determinada, administrado pela Vortex e gerido pela TG Ativo Real. É o administrador do fundo, né, que dá o nome também do fundo. Ele que tem o objetivo aqui de proporcionar rendimento aos cotistas mediante lucro e aumento de valor patrimonial, é um fundo de papel na sua essência, né, que investe mais em equities, que são participações societárias em outras empresas de imobiliárias que investem aí e têm seus projetos voltados para a área imobiliária. Bom, o relatório aqui é interativo, né? Tem aqui os links que te levam para outras páginas aqui de acordo com o assunto. Então vamos aqui em resumo do mês. Ele fala aqui que o fundo ultrapassou a marca de 100 mil investidores, né? 26% foi o crescimento relativo ao mesmo período do mês anterior. E aqui também fala que o fundo distribuiu em abril, né? Pagou em abril referente a março R$ 1,34. E já anunciou aí, já que a database é o último dia útil de cada mês, né, no mês que ele faz referência, anunciou já a distribuição R$ 1,35, que vai ser paga agora no mês de maio, um dividend yield de 1,20% com base no valor de mercado. Esse é o dividendo aí de abril, né? Abril referente, vai ser pago em maio, né? Então, da referência de abril. Aqui em março ele pagou 1,18%, né? Então, o fundo está aproximadamente aí nesse patamar de dividend yield quase 16%. Bom, vamos aqui para outra área aqui do relatório, que é o cenário macroeconômico. Então, você pode depois ir nessa parte aqui, fazer uma leitura, entender qual é a visão aqui do fundo em relação ao cenário nacional e internacional, né? A gente fala aqui sobre a quebradeira aí dos bancos aí internacionais, a taxa de juros básica no país, né, que deu uma reduzida aí em relação à expectativa. E falando aqui dos monitoramentos dos ativos, tive aqui os principais ativos então do fundo, né, a parte de loteamento. O fundo então teve aí 216 unidades comercializadas em março, total de quase 25 milhões vendidos, né? Aqui na parte do Cipasa e Nova Colorada, que são também incorporadoras, 64 unidades vendidas, resultando 7,12 milhões. Aqui na incorporação, em março teve a integralização do empreendimento Jardim, é uma incorporação vertical, né, um prédio em Goiânia. Então tem aqui um novo projeto aí sendo integralizado, né? Aqui na parte de multipropriedades também o fundo segue apresentando bom desempenho nas vendas relativo a março, então 24 milhões aí em vendas. E aqui na parte de crédito, o fundo ocorreu a venda de 3 operações de aquisição de outras 2. Então está aqui o detalhamento da parte aí dos CRIs do fundo, né? Então, o fundo fazendo aí, rodando o seu portfólio, né? Então tem aqui a parte CRI Florata, valor 9 milhões e 700, né? É um fundo. O fundo TEGAR11 é um fundo high yield, né? Então a gente vai ver algumas taxas aqui com um prêmio de riscos bem elevados, né? Esse aqui o IPCA mais 10%. Então, para mim, na minha concepção, IPCA mais 10, acima disso já é considerado high yield.
porque é o que a gente observa nos outros fundos aí de mesma categoria, né, que investem em CRIs também. Então, no detalhamento aqui do portfólio, inclusive, a gente verifica mais para baixo no detalhamento dos ativos, a gente verifica que o fundo nem tem tanto risco assim em relação à subordinação, que é a parte aí da preferência de pagamentos, né? Mas o fundo tem taxas bem elevadas aqui em relação ao prêmio de risco dos seus CRIs, por exemplo, né? Aqui em relação aos dados gerenciais, a gente verifica que o fundo segue pagando proventos excelentes, né? Então, aí em torno de 1,20%, aí agora está nos últimos meses. Então está com um histórico bem interessante aí de distribuição. Em relação ao portfólio, atualmente ele tem 187 ativos no seu portfólio, né? São 159 equities, 24 créditos, que é a parte de CRIs, e 4 ativos de bolsa, que são 3 FIIs e mais uma ação, né? Então o fundo é considerado um fundo híbrido, mas na sua essência ele é uma incorporadora, né? Porque a base aqui do seu portfólio está nos equities, são as participações societárias. E a gente vê que corresponde a quase 90% dos ativos do fundo, né, do patrimônio do fundo, quase 90% estão nesses equities, são as participações societárias. Então, o principal fundo aí, fundo de desenvolvimento, né, principalmente, a gente vai ver mais para baixo a especificação e o detalhamento também desses ativos, né. Dentro da tese de investimento do fundo, então é um fundo, como eu falei, ele é um fundo de desenvolvimento, ele integra ativos em fase de desenvolvimento, né? Então a gente vê ali incorporadoras, né, sendo que são adquiridas no fundo, então ele adquire essas participações societárias em projetos residenciais que estão em desenvolvimento, né, e ajuda também a tocar todo o processo, como ele fala aqui, né, ele participa ativamente de todo o processo de desenvolvimento imobiliário, né? Seja em loteamentos, fachada, incorporações verticais, horizontais, enfim. O fundo aí tem uma gestão ativa, tem participações nessas incorporadoras, mas tem uma gestão ativa em relação aos seus investimentos. Então é um fundo aí interessante, né? Tem o seu risco, mas como ele fala aqui, ele investe em empresas, né? Em empresas que têm um know-how, né, tem ali uma experiência, né, tem ali todo os atributos que fazem mitigar essa questão de riscos também que tem em relação a esses tipos de empreendimento, né. No histórico do fundo, a gente verifica que o fundo tem desde dezembro de 2016, né, então é um fundo que tem aí caminhando já para o 7º ano, né, 7º ano de existência. No detalhamento dos ativos, a gente já viu essa parte aqui dos CRIs, então o fundo não tem nem tanto risco em relação à subordinação, né? Tem poucos aqui que são cotas de CRIs que tem um risco em relação ao recebimento. A gente verifica até que os prêmios de risco são mais elevados, né, em relação aos outros ativos, mas mesmo em relação aos ativos em que tem menos risco em relação ao fluxo de pagamento, as taxas também são bem elevadas, que leva essa característica do fundo ser um fundo, na minha opinião, high yield, né? Então, que busca proventos maiores. Em relação aos equities de loteamento, então a gente vê as participações em empreendimentos que o fundo tem, né? Então a gente vê aqui os de loteamento, que é a maior parte aí onde o fundo investe, né? Tem aqui o Cipasa também, que também é uma incorporadora, né? Então indiretamente ele investe nesses através do Cipasa, né? Que investe também em outros projetos com a mesma característica naqueles que eles investem diretamente, né? E também tem o Novo Colorado, que tem a mesma função, então, a mesma característica do Cipasa, né? Também é uma incorporadora, e o fundo, então, participa no desenvolvimento dessa incorporadora, que se vê que são vários, né? São várias participações aqui. E aqui um detalhamento dos equities de multipropriedade, então que investe diretamente também nos projetos, né, através dessas participações, as incorporações também, tem uma participação bem relevante, como a gente verifica aqui, e os bancos de terreno, né, que são esses land bank, né, também aí o fundo também tem uma participação também menos relevante, mas não menos importante, já que é um fundo de desenvolvimento, então tem que ter aí
também participações em terrenos, né? Aqui tem outros equities com menores participações, que é o imóvel para venda e o equity de shopping center. Aqui são esses ativos da bolsa que o fundo tem, que foge um pouquinho dos objetivos aí principais do fundo, né? Que são os FIIs e ações de outras empresas também do setor imobiliário. Mais para baixo tem detalhamento qualitativo do seu portfólio de crédito, né? Então são diversos, né? Você pode baixar o relatório aí, fazer essa leitura um pouco mais estudada, né? Mais detalhada nessa parte qualitativa, né? Para você entender também um pouco mais do objeto principal do fundo, né? Então são vários projetos de desenvolvimento que o fundo tem. Em relação às perguntas e respostas, né? Tem aqui toda a questão da apuração da taxa de performance, que o fundo realmente tem uma taxa de performance um pouco mais elevada. Então tem aqui a explicação, né? Que é difícil a gente ver realmente as explicações sobre a taxa de performance. Está aqui explicando como é calculada essa taxa de performance. Então é isso aí, né? Um relatório um pouco mais interativo aí, muito interessante, né? O relatório do TH estava muito brocado, o relatório anterior, com muito texto, né? Então é um relatório um pouco mais fácil de entendimento para o cotista, né? Então ficou bem interessante mesmo aqui o relatório. Parabéns aí para a gestão do fundo. E se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe se você é cotista do TH11, porque eu sou cotista do TH11. Tenho a participação em torno de 5% da minha carteira, gosto do fundo, tenho já há algum tempo o fundo, né? E as oportunidades no mercado aí, sigo comprando também algumas cotas. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas faz parte realmente, para quem acompanha a minha carteira aí no canal, sabe que eu tenho o TH11 aí e tenho muito satisfeito em relação a que a gestão está fazendo, mas claro, saiba que é um fundo com um risco um pouquinho maior do que os outros fundos normalmente aí, inclusive de CRI, né, que tem no mercado. Tem que entender mais ou menos aqui aonde ele que investe, né, para a gente poder saber onde a gente está comprando e colocando o nosso dinheiro, ok? É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.